Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 20 de abril de 2023. 3 jogos muito interessantes, onde a gente tem pelo menos 2 favoritos que jogam hoje fora de casa, além de um Golden State Warriors que precisa vencer, já que nunca nenhuma franquia virou um 3-0. E hoje eles têm essa dura tarefa de fazer um 2-1 contra o Sacramento Kings sem um dos seus melhores jogadores, Draymond Green. Antes da gente passar as nossas análises de hoje, alguns números e estatísticas para vocês poderem balizar as entradas de vocês, lembrando que a gente está passando as nossas tips exclusivas lá no nosso grupo VIP, também com vídeos analisando jogadas, onde você pode tirar proveito da aposta de algum jogador, assistências, pontos, rebotes e muito mais vídeos exclusivos que você só encontra lá, além do nosso material de como apostar nesses playoffs da NBA, dicas para você explorar os pontos fortes e fracos das equipes, lembrando que esse conteúdo é atualizável e agora que a maioria das franquias vão inverter o mando de quadra, a gente vai atualizar esse material, é claro, também levando em consideração as ausências e lesões que a gente tem daqui pra frente. Antes da gente começar, meta de 200 likes, a gente não bateu no vídeo de ontem, então assim, peço pra vocês clicarem no botão de joinha pra gente continuar trazendo conteúdo pra vocês e as nossas entradas. Se vocês discordam da gente, acham que a gente só fala besteira, continua acompanhando aqui o Sexta de Trade, porque é só vocês fazerem tudo ao contrário daquilo que a gente fala, lembrando, a gente tá sempre se baseando nos números e estatísticas e tentando, né, gerar um debate através dos comentários e dos nossos vídeos com vocês, pra gente melhorar os nossos resultados, pra gente também ajudar vocês a serem mais lucrativos. O menor preço do mercado, chamem lá no WhatsApp, beleza? Se inscreve se ainda não é inscrito e bora aqui falar de Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. Talvez aqui a gente vai indicar algo, eu diria que óbvio, mas às vezes é importante a gente falar esse óbvio entre aspas, não necessariamente porque é zero a possibilidade do Nets vencer, mas muito porque a gente tem muitos números favoráveis para acreditar que o Philadelphia deve vencer mesmo fora de casa. Pagando 1,54 a gente acredita que é uma ótima oportunidade, nessa que para mim é a série mais desequilibrada dessa primeira rodada de playoff. Então eu acredito sim na vitória do Philadelphia 76ers, eu via um 4-0, um 4-1 a favor do Philadelphia, então automaticamente a gente precisa acreditar que eles vão roubar o mando de quadra. Pode ser agora, pode ser no próximo jogo, mas sinceramente, nas duas primeiras partidas dos Nets, a impressão que ficou é que eles já tentaram de tudo para parar Embiid e companhia, e eles não conseguiram. E mesmo com o Embiid não estourando na pontuação, eles conseguiram perder por uma diferença muito grande. Mesmo que eles consigam abrir a vantagem em algum momento, a diferença dos elencos é muito grande. O Brooklyn Nets só tá nos playoffs por causa do começo da temporada, em que eles ainda tinham Kyrie Irving, Kevin Durant. Sinceramente, esse time de agora poderia se classificar? Sim, mas o play-in era muito mais um caminho, digamos que factível para esse elenco atual deles, que mudou muito na trade deadline. Alguns números que justificam essa vitória simples do Philadelphia 76ers são 5 vitórias consecutivas a favor do Philadelphia, sendo 3 consecutivas contra esse novo Brooklyn Nets, digamos assim. E se a gente for fazer um filtro dessas 3 vitórias aqui contra esse Brooklyn Nets atual, a gente vai ver que eles venceram por uma diferença de quase, na verdade, de mais de 20 pontos favoráveis, 20,3 pontos de média, nos 3 confrontos entre esse Philadelphia contra esse Brooklyn Nets de vantagem, último encontro em Nova York, uma vitória aí, né, por quase 30 pontos de diferença. Outros números que a gente também pode destacar é que nos últimos 17 jogos como mandante do Brooklyn Nets, eles perderam 10 e venceram 7, mas dessas 7 vitórias, eles venceram alguns times bem fracos, como por exemplo o Houston Rockets, o Charlotte Hornets, e venceram alguns times que estavam ali meio que perdendo de propósito, como por exemplo o Orlando Magic. Então não são vitórias empolgantes, e mesmo se a gente considerar elas, nesses 17 jogos, eles muito mais perderam do que venceram jogando como mandante. Alguns números interessantes como visitante do 76ers são, nos últimos 13 jogos, 4 derrotas e 9 vitórias, número bem positivo, algumas vitórias contra times interessantes, como por exemplo o Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks e o próprio Brooklyn Nets, que foi a última vitória que eles tiveram. Isso quando eles estavam jogando ali com um time, digamos que bem alternativo e sem muitas responsabilidades de vencer, ainda assim, uma vantagem gigantesca. Se a gente for partir para os números de desempenho ofensivo e defensivo dessas equipes pós All-Star Game, a gente também está falando de um Philadelphia 76ers que foi o terceiro melhor ataque de toda a NBA contra um Brooklyn Nets que foi aqui, né, o 6º pior ataque pós All-Star Game por 100 posses de bola. É uma diferença muito grande. Outros números que a gente também pode destacar é o 7º melhor percentual de rebotes favorável ao 76ers e o 4º pior percentual de rebotes do Brooklyn Nets, além do Brooklyn Nets sofrer muito, né, pontos de jogadores da posição de center, que é a posição em que o Joel Embiid, melhor jogador dos 76ers, melhor atua.
Eles sofreram aí, né, o quinto maior número de pontos, sexto, desculpa, para jogadores dessa posição, e certamente eles só vão conseguir parar o Embiid fazendo dobras. Eles não têm nenhum jogador individualmente capaz de parar ele, consequentemente com essas dobras, eles acabam deixando alguém livre, e o aproveitamento da equipe, né, do 76ers melhorou bastante do terceiro para o último quarto, e no primeiro jogo foi impecável, então tudo favorável para que eles vençam. Beleza? Então, vitória do Philadelphia 76ers é o nosso palpite. Bora aqui para Golden State Warriors e Sacramento Kings, talvez o jogo mais complicado da gente analisar. O Golden State Warriors venceu um Draymond Green e a gente tem alguns números bem preocupantes do lado do Golden State sem esse jogador. Mas a gente também precisa ponderar esses números e, claro, lembrar que apesar de ser sedutor, o handicap positivo do Sacramento Kings e que sim, para mim é a melhor zebra da noite, a gente precisa admitir que um 3-0 contra o Golden State Warriors seria bem improvável. 2-0 já foi complicado, 3-0 tendo o terceiro jogo acontecendo na Califórnia, na casa do Golden State. Bom, eu acho bem complicado disso acontecer. É verdade que o desfalque dos Warriors é bem relevante, mas em casa eles são muito superiores ao que eles foram como visitante nessa temporada. Então, eu acredito na vitória do Golden State Warriors, lembrando que sim, Sacramento é a melhor zebra pra gente trabalhar. Mas não, eu não acho que eles vão vencer. Essa noite é outro contexto, a torcida do Golden State Warriors vai lotar a quadra e mais do que isso, eles vão vir com um time muito ofensivo agora que o Draymond Green não estará em quadra e o Sacramento Kings tem muitos problemas na defesa. Então eu acredito sim na vitória do Golden State Warriors, só destacando, o Draymond Green não joga hoje, ele tá suspenso, né? Então ele não estará em quadra, mas ele não tá aqui na lista de lesionados, enquanto que o Sacramento Kings vem praticamente completo, mas vamos para alguns números para justificar essa nossa entrada. A gente fez um filtro nessa temporada dos jogos dos Warriors sem o Draymond Green. Foram 9 jogos nessa temporada, 6 derrotas e 3 vitórias, porém só 2 jogos desses aconteceram em casa, eles estão 100% como mandantes sem o Dray. Porém, a gente precisa ponderar esses números, né? O Golden State Warriors é ruim fora de casa, com ou sem o Draymond Green, então eu não sei o quanto que esse recorte aqui faz tanto sentido assim. Agora, vamos tentar fazer um recorte aqui dos últimos 20 jogos como mandante do Golden State Warriors, a gente vai ver que a gente tem um resultado bem positivo. Eles perderam 4 e ganharam 16, só que se a gente for fazer um recorte mais curto e excluir os últimos 7 jogos, são uma derrota em 13 jogos. Desempenho bem interessante aqui favorável para o Golden State Warriors, inclusive essas derrotas foram por placares magros e por equipes, né, que se classificaram para os playoffs, ou seja, times de um bom nível também. Outra coisa que a gente também precisa levar em consideração é que eles fizeram 120 pontos de média, sofreram 111.6, ou seja, eles têm um net rating, né, que é mais ou menos a diferença aí dos pontos feitos para sofridos, de quase 9 pontos de vantagem. Isso também é muito animador. Outra coisa que foi um fracasso do Golden State Warriors nessa temporada foi a defesa deles como visitante. Porém, se a gente for fazer o filtro da defesa deles como mandante, a gente tem aqui um desempenho excelente. E é aqui que eu acho que eles tiram a vantagem. Eu gosto de ficar a favor de boas defesas, é a terceira melhor defesa da NBA jogando fora de casa, eles vão encarar um ótimo ataque, é verdade, mas eu acho que no nível ofensivo eles podem igualar com o Stephen Curry e o Klay Thompson jogando com a torcida a seu favor. E outro ponto, né, por mais que no último jogo a gente teve, eu diria que o Sacramento Kings foi bem superior de fato, a gente teve alguns momentos em que o Golden State Warriors podia ficar na frente e mais do que isso, no primeiro jogo, qualquer lado ali que se saísse vencedor estaria mais do que justo, então acho que sim. Hoje em casa o Golden State Warriors deve sair vencedor se a gente for olhar aqui os confrontos diretos entre essas equipes nos últimos 8 jogos que aconteceram na casa do Golden State Warriors, 6 vitórias e 2 derrotas para o Golden State, sendo que o Golden State venceu as últimas 6 consecutivas, então vamos sim de vitória dos Warriors, beleza? Ah, e pessoal, se você quer palpite de jogador, se você quer investir em jogador, lembrando que a Stake é a nossa parceira oficial e esse é o melhor site para você apostar em todas as categorias de basquete, em outros esportes, mas aqui, quando a gente fala de jogador, é melhor ainda, porque aqui a gente consegue regular de 1 a 1 as linhas de ponto deles, buscando uma linha mais segura ou uma odd superior. Por exemplo, digamos que hoje você acredita que o Stephen Curry vai assumir a armação da equipe, vai arrebentar contra o Sacramento Kings, que é um dos times que mais cedem assistências por jogo na NBA. Você acha que 7.5 é uma linha muito alta, você quer uma linha mais confortável, de 6.5, ou então você quer melhorar, é só de 1.63 que você acha muito baixo. Aqui você pode regular de 1 a 1, o que é muito interessante para você ser mais lucrativo, e o link da Stake está aqui na descrição. Faça um cadastro através desse link com o cupom Cesta de Trade e tenha a sua primeira aposta segura. Se você perder, não tem problema, eles devolvem o seu dinheiro, claro, existem odds mínimas e valores mínimos
pontinhos para serem aplicados nessa aposta para que essa promoção seja validada. As informações estão nos termos e condições e bora aqui partir para o nosso último jogo, Los Angeles Clippers e Phoenix Suns. Mas antes, pessoal, já deixou o seu like? Clica no botão de joinha, vai ajudar muita gente. O nosso grupo VIP aqui do lado, com o menor preço do mercado, muito conteúdo extra, vídeos, tips e mais do que isso, o nosso guia de como investir nesses playoffs. E a gente também passa a notícia de escalação, e escalação é muito importante num esporte em que 5 jogadores estão em quadra e mais do que isso num playoff, onde a rotação é mais curta. E os Clippers hoje acabam de perder Kawhi Leonard para esse terceiro jogo da série. Kawhi não joga hoje, assim como o Paul George também não joga. Temos informações confiáveis de que o Kawhi não estará em quadra, enquanto que o Phoenix Suns vem completo. E se tem um fator que fazia eu acreditar que os Clippers tinham chance de vencer essa série, além do mando de quadra exatamente nesse jogo 3 e 4, é o fator Kawhi Leonard. Além de muitos outros números, a gente tinha como principal raciocínio o fato de que o Phoenix Suns não tem um Kawhi Leonard para parar o Kawhi Leonard, mas o Clippers tem um Kawhi Leonard para parar o Kevin Durant, ou pelo menos minar o jogo dele. Hoje, o Phoenix Suns é muito superior. O Clippers vem sem seus 2 melhores jogadores e talvez seus 2 melhores defensores de perímetro. Vai ser difícil parar Chris Paul, Booker, Ayton e Kevin Durant. Então acho que no fim das contas, o Phoenix Suns, que foi superior ao Los Angeles Clippers em praticamente todos os 8 quartos que tivemos até aqui, o Phoenix Suns vai abrir um 2-1, vai virar a série. Mais do que isso, se você acredita que o Phoenix Suns vai passar desde o começo, você precisa ter a certeza de que eles vão roubar o mando de quadra. E eu acho que a hora é agora. Sem o Kawhi Leonard, o Phoenix Suns é favorito e acredito na vitória do Phoenix Suns. Beleza? Como eu disse, o Los Angeles Clippers é um time muito instável, e sem um Kawhi Leonard mais ainda. E se nós formos olhar os números das equipes nessa temporada, a gente pode observar que o Phoenix Suns esteve ali no topo da tabela na metade de cima, em relação a pontos feitos por jogo, enquanto que o Los Angeles Clippers esteve na metade de baixo da tabela, sendo apenas o 17º melhor ataque. Defensivamente, a gente tá falando de um Phoenix Suns que foi a 7ª melhor defesa e de um Los Angeles Clippers que foi a 17ª melhor defesa. Mas lembrando, eles pioram no ataque e na defesa sem o Paul George e o Kawhi Leonard. E todos esses números aqui, a tendência é que sejam ainda inferiores. Enquanto que o Phoenix Suns tem tudo para melhorar, principalmente no lado ofensivo, já que esses números contemplam a temporada inteira e com Kevin Durant é outra parada. Então os nossos palpites para hoje são vitória do 76ers, vitória do Golden State Warriors e vitória do Phoenix Suns, tendo a melhor zebra, o Sacramento Kings, no handicap positivo pra gente ficar de olho, porque a ausência do Draymond Green pode fazer o jogo ser mais complicado do que se espera. Claro, a gente foi aqui nos favoritos e é muito fácil falar o óbvio, mas repito, a gente precisa também trazer esses números e estatísticas e falar o porquê que o mercado entende que esses times são os favoritos também. Deixa nos comentários se vocês concordam ou discordam. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like eu sei que vocês deixaram, muito obrigado e falou!